Então, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula do curso de técnico em agronegócio da turma do quarto módulo, a disciplina Fundamentos, né, de Economia, Marketing e Comercialização. E estamos aí iniciando nossa aula hoje com a presença da nossa ilustre aluna Suiane, diretamente de Guaraí. Bem-vinda. A Lucimeire também aí está presente aí, dá para perceber. Deixa eu reparar se tem mais pessoas presentes aqui através. Parece que são vocês duas mesmo. Mas se tiver, dá um oi, levanta a mão aí para gente, qualquer coisa, para a gente parar. Mas vamos continuar, né? Porque também os colegas depois que não estão agora também no momento, né? Boa noite ou boa tarde, no momento que vocês forem ver o vídeo, né? Ver esse material. Então, estamos retomando aí. Vamos lá. Bem, a gente vem trabalhando na nossa aula passada, não sei até que ponto vocês observaram, sobre microeconomia, né? Na aula passada, o que a gente viu sobre microeconomia, a gente viu um pouco da questão do conceito, né? Do que é microeconomia, que ela trabalha a teoria dos preços, né? Porque os preços das coisas, né? Como que funciona essa dinâmica dos preços. E aí isso é importante nessa questão da microeconomia, essa forma como o mercado forma o preço. E aí, dentro dessa questão que a gente trabalhou na nossa aula passada, existem algumas premissas, né, do mercado. Uma delas é com relação na hora do estudo da microeconomia, que é tentar isolar, né, ou você analisa ou só o preço ou só a oferta do produto, você isola, né, as variáveis para analisar nesse sentido. Mas hoje a gente vai ver outras coisas também relacionadas à microeconomia também, para compreender também alguns outros aspectos, porque a microeconomia ela é bem ampla, o estudo dela, e vai envolver quase todos os conteúdos que a gente tem dentro da ementa, né? Envolve as análises microeconômicas. Eu não sei se eu vou salvar isso aqui, espero que não tenham feito nenhuma. Mas vamos lá então. Então a gente vai continuar, né, nossa aula 2. E aí o objetivo, né, desses estudos que vocês tenham uma noção, né, básica de microeconomia, entender como funcionam as curvas de demanda, de oferta, no caso de uma economia de concorrência perfeita, e como se forma o preço de equilíbrio, identificar a formação do monopólio e do oligopólio numa economia de concorrência imperfeita. Então, assim, não vou explicar nada disso aí por enquanto, a gente vai vendo, no final é importante que a gente entenda isso. Mas hoje a gente vai procurar também compreender os pressupostos básicos da análise microeconômica, né, para a gente ter uma melhor compreensão, né. E dentro de um dos pressupostos básicos aí, é a hipótese Quaeteris Paribus, né, e o outro é objetivos da empresa. Então, são essas duas questões que a gente vai tentar abordar na nossa aula de hoje. A hipótese Quaeteris Paribus, ela vem do latim, né? Quaeteris outros, paribus igual a. Quando você analisa elas separadamente. Elas juntas, ela é Quaeteris Paribus, é os outros sendo iguais. Então, o que quer dizer isso dentro da questão econômica? Os outros sendo iguais, né? O Quaeteris Paribus, né? É um termo. Eu devia ter colocado ele inclinado, agora que eu... A hipótese Quaeteris Paribus, dentro do estudo econômico, para analisar um mercado específico, a microeconomia se vale da hipótese Quaeteris Paribus, da seguinte forma: tudo mais permanece constante. Então, para a economia, esse é o significado do Quaeteris Paribus. Tudo mais permanece constante. Então, assim, vamos ver para frente, vai ficar mais claro para vocês, eu acho que é. Então, o foco da hipótese Quaeteris Paribus é do estudo dirigido apenas em um determinado mercado, analisando o papel que a oferta e a demanda exercem no mercado, supondo que outras variáveis interfiram muito pouco ou que não interfiram de maneira absoluta
no mercado. Então, isso é o que é a questão, esse tudo mais permanece constante. Então, ela tenta isolar outras variáveis que possam interferir nessa questão, né, do preço e da demanda dentro do mercado, para conseguir analisar apenas esses dois fatores, né, que podem estar influenciando o mercado. Então, se vale desse pressuposto. É uma tipo a metodologia de estudo, né? Mas isso também, essas metodologias de estudo também elas têm os seus ramos, né? Tem suas origens epistemológicas, né? Como a gente diz. E aí às vezes é importante entender que esses estudos, esses ramos, eles também são ligados um pouco com o contexto histórico, né? Da economia e e esses estudos e aí se liga muito essa questão do latim, né? Esses contextos se usa muito. Então, e aí vamos lá. Adotando-se a hipótese critério parâmetro, o estudo de mercado seleciona apenas as variáveis que influenciam os agentes econômicos, independentemente de outros fatores de outros mercados. Então, mas quem são esses agentes econômicos, né? Então, aqui o mercado, assim, ele é feito basicamente por pessoas, né? Mas aí a gente tenta, porque as pessoas que sentem necessidades, mas as pessoas às vezes elas estão ocupando espaço, né? Ou, às vezes estão no governo, então nessa perspectiva esse agente econômico pode ser o governo e aí as empresas também, né? Que também são ocupadas por pessoas e aí as famílias, né? Aí as famílias, porque as famílias elas demandam produtos e serviços, né? E ao mesmo tempo elas vendem sua mão de obra para o mercado através dessa troca. Ou, às vezes também vendem algum produto e serviço, né? Através do empreendedorismo, pequenos proprietários. Então todas essas pessoas são, como se diz, agentes econômicos, né? De alguma forma você está movimentando o mercado nesse sentido. Então, e aí, nessa questão, esses agentes econômicos, a gente tenta verificar a como eles são interdependentes, né, de outros fatores de mercados, né? Tenta isolar algumas coisas entre eles e analisar especificamente uma coisa, ou o preço, né, de determinado produto, como ele reage ao preço, aumento só do preço, aumentando só o preço, isolando outras variáveis, ou, por exemplo, só, por exemplo, a renda das pessoas. Você deixa o produto e aí você analisa se o consumo daquele produto vai aumentar a partir da renda das pessoas. Aí é nesse sentido. E aí essa variável é basicamente isso, ou o preço, né, que é o valor de mercado de um determinado produto, aí também você direciona o produto específico, né, você não vai analisar uma cadeia, mas determinado produto, por exemplo, a carne, né, até interessante ver essa questão da carne, né, será se reduzir o preço da carne, né? Será se aumenta o consumo interno da carne? E aí essa é a questão. Só reduzindo o preço da carne, só essa variável, se a gente reduzir o preço da carne, vai aumentar o consumo dela? Aí é uma pergunta, né, colocada. Aí outra situação, né, no caso, que aí pode ser analisada uma outra variável, aumentando a renda das pessoas e mantendo o preço da carne constante, vai aumentar o consumo da carne, né? Assim, manter o mesmo preço da carne que está sendo praticado hoje. E aí a forma de se analisar o mercado dentro dessa hipótese Quaternion Paribus é assim, né? Isolando outros fatores, né? Que possam implicar no preço, né? Por exemplo, aumento do dólar, né? Outras situações, ou às vezes, né? Mas você isola só um, ou o preço, ou no caso a receita das pessoas, a renda das pessoas, né? O que as rendas têm de salário. E mas a renda também tem algumas particularidades, né? E aí depende também muito da dinâmica dos produtos substitutos, porque, por exemplo, aí por isso que isola, né? Porque, por exemplo, se você for pensar, por exemplo, da perspectiva da renda, aí
para quem, por exemplo, é da área de marketing, aí ele vai pensar na perspectiva, tipo assim, se você ganha 100, né? Vamos pensar, isolou a variável renda. Você ganha 100, vamos, vamos por 1.000, né? Que 100 não dá nem para nada hoje em dia. 100 dá para comprar o quê? 1 quilo de carne, um pacote de arroz ou dois? Então, vamos dizer que você ganha 1.000, né? Isso, tem uma renda de R$ 1.000, né? Nesse sentido. Aí aumentou sua renda, você passou a ganhar 1.500. Com esse aumento de renda, esses 500 a mais, o que que você passa a consumir de diferente do que você consumia antes? Essa é a questão, que aí o marketing vai para essa perspectiva, que aí a pessoa pode ser que ela não vá consumir mais carne, ela vá para um outro produto substituto, não sei, mas aí às vezes você tem que realizar um estudo de marketing para entender esse comportamento das pessoas também a partir do aumento da renda delas, o que que elas vão fazer com esse dinheiro a mais, viajar, né? Pode ser que vão viajar, fazer um curso, não sei, então tem ou casar, então então, também o marketing pensa isso, mas aí na economia ela isola essas outras situações, né? Que é escolhas individuais né, das pessoas dentro das opções de mercado que você tem a partir do aumento da sua renda, né? Mas aí ela analisa um produto específico. E isso também é uma ferramenta de marketing, né? Você analisar isso para você entender até que ponto você pode variar o preço de um determinado produto também, que ele sofre uma elasticidade que aí está também relacionada a isso. Por exemplo, a elasticidade ela também está relacionada a essa situação, né, de aumento do preço de um produto ligado à oferta dele, a oferta, no caso não, ao consumo desse produto, né? A partir do momento que você vai variando o preço ou para cima ou para baixo, como que a demanda desse produto é impactada nesse sentido. Isso é a elasticidade que fala, né? O efeito elástico que tem a partir disso. Aí tem produtos que eles são mais elásticos, né? Por exemplo, vamos supor, um exemplo, a cerveja. Vamos dizer que se a cerveja reduzir o preço dela, né? Se ela está de R$ 5, reduzir para R$ 1, vai aumentar o consumo, né? Ela vai aumentar o consumo. Então, ela é um produto elástico, né? A partir do momento que você reduz o preço, vai reduzindo o preço, vai aumentando o consumo proporcionalmente. Isso é a elasticidade. E aí, talvez tenha produtos que, se você reduzir o preço, as pessoas não vão consumir mais. Talvez, por exemplo, o gás de cozinha, né? Talvez você não vá cozinhar mais na sua casa porque reduziu o bujão, né? Então, mas talvez você deixe de usar a lenha e volte a usar o botijão de gás. Não sei se isso, mas é nesse sentido. Mas aí, às vezes, a gente pode, por exemplo, do preço de um produto, você pode, às vezes, adotar um produto substituto, igual o do gás, adotar a lenha, né? Ou adotar outras formas de cozinhar. Então, essas situações aí aí a gente diz que é elasticidade de determinado produto. Alguns produtos são mais elásticos e os outros menos. Esses menos a gente chama de inelásticos, né? São produtos que, mesmo que você varie o preço ou para cima ou para baixo, a tendência é ter um consumo meio que ali padrão, né? Constante. Porque você geralmente consome tantos botijão de gás por ano ali, não vai aumentar o seu consumo de uma hora para outra só porque o preço reduziu, mas você às vezes procura economizar nesse sentido. E é isso, aí é pensar, mas aí tem essa visão do marketing, né? Como a disciplina também envolve marketing, dentro dessa perspectiva de marketing, é muito importante esse estudo, né? De como influencia para você também ver estratégias de como você vai oferecer seu produto, né? No marketing a gente tem os 4 P's, né? Produto, preço, praça, promoção. E aí você trabalha dentro dessa perspectiva também, né? E aí isso aqui ajuda você a trabalhar a perspectiva do preço do seu produto, né? Para saber como você pode ter uma estratégia de preço, né? Fazendo esse estudo de mercado, vendo se o seu produto ele tem uma elasticidade ou não, mas aí também a parte do oligopólio, do monopólio também vai ajudar também a entender e se posicionar também dentro dessa perspectiva. Então, é muito complementar em termos da questão da economia com a disciplina de marketing e comercialização, são disciplinas muito complementares e,
E o estudo da microeconomia ajuda muito, né? Então, introdução à microeconomia, aí estamos ainda nesse aspecto, e talvez a gente não passe disso, como o curso é mais voltado para a questão do agronegócio, mas é importante ter um fundamento bom de economia, mas como é nível técnico, né? Mas vocês vão ajudar muita gente a tomar algumas decisões, né? A partir dos conhecimentos econômicos que vocês têm. Então, assim, eu estava depois eu passo para vocês um texto para a gente discutir um texto do Canal Rural. Tem uns textos interessantes a respeito da questão da carne, né, assim, com relação à demanda do gado do Brasil, está impactando na demanda e tal. E pode ser que impacte no preço e haja uma redução. Aí é um pouco dentro do que a gente está vendo, né, esse contexto, né, de como é formado os preços, né, das coisas. Mas aí vendo bem mais para o lado da demanda, né? Que é um outro país que está demandando que impacta o preço do consumo local. Mas esse país também ele está tendo impacto, assim, lá na economia do próprio país, né? Em alguns aspectos, a China está tendo assim um baixo crescimento, né? Com relação aos anos anteriores. E aí isso impacta a renda dos cidadãos chineses, que impacta o consumo também de carne. Então, e aí que impacta as vendas do Brasil para lá. Então, é muito relacionado, às vezes, as economias nesse sistema globalizado, tem isso, mas microeconomia não é porque estamos vendo só localmente, mas esse impacto é global, dentro da questão do preço também, né? Essas demandas de outros locais, onde você escolhe. Quanto mais livre o mercado, e aí mais o mercado determina o preço, né? Como vocês viram a questão dos agentes econômicos, o governo ele é um agente econômico e através de tarifas ele pode impor outros preços aos produtos, os próprios impostos, né, dentro da questão dos combustíveis, que é uma discussão, mas ele impacta no preço de todo produto, todo imposto impacta, até no preço da sua energia e tudo. Então, são questões também que acabam impactando no preço. Quando você olha a sua conta de energia, você compreende bem ali como os impostos impactam, porque tem um valor sem o imposto e outro valor com o imposto. E todo produto devia vir, né, bem discriminado nesse sentido, porque é que a base de recolhimento, porque no Brasil a gente tem uma ilusão que, tipo assim, o rico paga muito imposto, mas é totalmente o contrário, porque a base de recolhimento de imposto do Brasil é em cima do consumo, né? Então todo mundo paga praticamente do mesmo jeito, né? Imposto, né? Todo mundo consome, consumiu qualquer coisa, você está pagando imposto. Então é muito na base do consumo. Então tem um impacto em praticamente todos os produtos, mas existe a sonegação que aí também acontece também, que a gente percebe, né, as empresas às vezes para sobreviver procuram, mas como vocês viram no começo as empresas estão ali também e são agentes econômicos, né, e aí tem a atuação delas, impacta também o mercado de várias formas, e aí a gente acha que não, mas economicamente impacta a sonegação de imposto, porque reduz a capacidade do Estado de ofertar serviços de alguma forma, né? E aí desaquece a economia, porque o Estado ele também aquece a economia através dos serviços que ele presta. Porque, por exemplo, o município, né, principalmente municípios pequenos, aí tem a educação municipal, que emprega vários servidores. Esses servidores demandam por produtos e serviços, que aí já gira uma economia em torno, né? A própria prefeitura, né? Os servidores da prefeitura que fazem outros serviços de limpeza de rua e tudo, todos eles, né? Uma renda que eles oferecem dessa prestação de serviços para aquela comunidade, que gasta ali naquela comunidade, movimenta um ciclo também daquela comunidade. Ao mesmo tempo, os pequenos produtores, né, os grandes, tudo que movimenta ali, oficinas, cabeleireiras, né, pequenos comércios, às vezes pequenas agroindústrias, queijarias, laticínios, né, e aí
essa gama de agentes econômicos vão formando aí os preços de determinado produto, né? Por exemplo, se numa cidade tem muita pessoa que trabalha com um salão de cabeleireiro e tudo, pode esse movimento delas, né, que vai impactar no preço, né, a concorrência entre elas, se for mesmo. Mas elas podem, às vezes, entrar num combinado e tabelar um preço, né, e fazer um cartel também. Às vezes existem essas deturpações, essas formações de preço. Mas vamos tocar lá adiante. Exemplos coetéreos paribus. Procura de mercadoria afetada por preço e renda dos consumidores. Então, nesse caso aqui, a procura de mercadoria ela é afetada pelo preço e renda dos consumidores, né? Para analisar o efeito do preço sobre a procura, supomos que a renda permanece constante. Para avaliar a relação entre a procura e a renda, supomos que o preço não varia. Então, esse é o pressuposto fundamental, é procurar isolar, né? Ou um ou outro, né? Para a gente entender só realmente essa elasticidade, esse efeito elástico, né? Essa variação é esse efeito elástico aí que vai ter o produto. A partir do momento que você pega assim, vamos ver o leite, né? Vamos aumentar R$ 2, R$ 3, R$ 4, até quanto as pessoas não, agora não vou mais comprar leite, vou para outro produto substituto e tal, né? Aí é igual a questão do gás, né? Aí ali viu que já está, né, impactando bastante o consumo, a demanda daquele produto, né? Se subir mais. E aí tem esse limite, né? O limite da renda das pessoas. Aí o limite e aí você trabalha o aumento do preço, a redução dele, mas deixa a renda constante, né? Das famílias. E aí é nesse sentido, porque quem consome são as famílias, né? Dentro das cidades e tudo. E aí tem outra questão, você aumenta a renda das famílias, né? Aumenta a renda e deixa o preço das coisas constantes, como se não houvesse inflação, né? E aí verifica o que a partir do momento que as pessoas, por exemplo, têm uma renda a mais, com que elas vão investir aquele dinheiro? Aí já é uma questão do marketing, né? Mas aí na economia aqui ele está preocupado estritamente com aquele produto. Se as pessoas aumentou a renda, será se elas aumentaram o consumo desse produto especificamente? Se não aumentou, quer dizer que esse produto, né, ele não é tão elástico assim, ele é inelástico, né? E aí um exemplo que eu dei para vocês foi do gás, né, de cozinha, nesse sentido. Então, o coetero paribus é bem fácil, né, dentro de microeconomia. Então, eles trabalham nessa perspectiva. Mas, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, que, às vezes, assim, as informações jornalísticas, assim, é importante falar isso para quem vê, às vezes elas agem muito ideologicamente, de todos os lados, né? E aí vocês percebendo que, às vezes, você isola, né, uma variável e analisar ela isolada é importante para você entender ela isoladamente, mas ela não explica o todo, né? E aí, às vezes, as pessoas querem explicar um todo apenas com uma variável e induzir as pessoas ao erro. E aí, isso aí não explica o todo do preço, né? Explica esse efeito de elasticidade. E é isso que é importante vocês entenderem. Mas não explica o todo, isolar uma variável, porque existem outras percepções dentro da questão, né? Das próprias pessoas com relação ao produto, a marca, a imagem de determinada coisa. Então é importante entender isso também. Finalizando com etéreos paribus, a procura, quando medida apenas pelo preço ou pela renda dos consumidores, é nesse sentido, gera o efeito puro ou líquido de cada uma dessas variáveis sobre a procura. Então, é esse efeito puro ou líquido que a gente procura através do etéreos paribus, mas aí ter esse cuidado, que ele não explica o todo, ele é apenas para entender o que acontece quando você varia o preço de determinado produto ou varia a renda das pessoas e a procura por determinado produto, né, nesse sentido. Agora vamos para outra questão, que é os objetivos da empresa, né? Então vamos lá. A grande questão na microeconomia, que inclusive é a origem das diferentes correntes de abordagem, reside na hipótese adotada
quanto aos objetivos da empresa produtora de bens e serviços. Então, praticamente, hoje a gente tem a figura do microempreendedor individual às vezes, quando a gente vê o conceito de empresa dentro da questão de economia, né, e aí a gente pensa na figura do empreendimento também como um todo, né? E aí, quando eu falo empresa, empresário, né, aí aqui ele meio que junta, né? Empresa é essa junção do, da figura do empresário com a estrutura física, né, que decide, que toma as decisões ali, tudo. É meio que essa junção, às vezes, quando a gente vê dentro do aspecto econômico, né, da pessoa jurídica. Mas tem, às vezes, né, dentro do contexto que diferencia o que é empresa e o que é o empresário. Né, que quem toma a decisão pela empresa é o empresário, a empresa em si não toma decisão de nada. Né? E aí, às vezes, a gente gosta de falar de uma forma como se as coisas inanimadas tomassem decisão, né? Ah, a empresa não vai gostar disso, tal, mas quem realmente não gosta, às vezes, é o empresário, é o proprietário, é o gestor, a pessoa que está à frente. Porque a empresa em si, que tal, né, é aquela estrutura onde tem os bens físicos da empresa, onde tem a papelada, onde tem ali, é a empresa. E a figura, às vezes, do empresário é separada nesse sentido. E às vezes pode ser que seja usada junta, né, essas figuras. Eu penso que aqui está sendo já usada junto, como a empresa e o empresário, como as duas figuras combinadas e atuando para obter o quê? O lucro, né? É quando o empresário pega toda aquela estrutura que ele tem, né, de pessoas, de recurso e material, e coloca em movimento para gerar o lucro, né? Produz através da comercialização de bens ou serviços. Aí esses bens, né, pode ser celular, pode ser geladeira, pode ser nesse sentido aqui, pode ser até queijo, pode ser leite, pode ser qualquer coisa. E serviço, né, um serviço de corte, costura, cabeleireiro, restaurante é considerado serviço. Hotel, né, todo tipo de serviço, turismo, internet. Então, o que a gente tem mais é ser supermercado também, considerado serviço. Então, a gente tem muito, e até às vezes famílias, né, que também fornecem produtos e serviços, comercializam, às vezes de maneira informal, como autônomos, de alguma forma. Então, todas essas pessoas atuam de alguma forma. E, e aí, sempre relacionado aos objetivos dessa empresa aí, né? Nesse caso, considerou-se mais a pessoa jurídica, mas para a gente, para a nossa abordagem, a gente pode considerar como empresa, né, toda essa gama, né, de as famílias que atuam comercializando, mesmo de uma maneira informal, né, acabam também tendo os mesmos objetivos de uma empresa, né, quando ela atua dessa forma comercialmente, dentro da lógica mercantil, da lógica mercadológica, ela busca de alguma forma alcançar o lucro, né, que é o principal objetivo de toda empresa é o lucro. E o lucro, dentro da perspectiva de administrador, que é o que eu sou, o lucro ele é justificado porque é a partir do lucro que a empresa consegue se manter viva. E a partir do momento que uma empresa ela se mantém viva, ela consegue ter, né, colaboradores, pagar salário para esses colaboradores conseguem também ter uma certa estabilidade. Então, é uma simbiose, né? E o lucro faz com que essas empresas possam também ampliar suas atividades, melhorar o que vem sendo feito, mas aí tem que pensar nesse lucro dentro dessa perspectiva também, né? E aí, às vezes, aí é uma crítica pessoal minha, né? Com base mesmo no que eu penso, né? Que há uma certa crise hoje com relação à pessoa jurídica das empresas de destinação do lucro, que às vezes não, que a questão está tão problemática que está assim. As pessoas estão fechando as empresas para simplesmente aplicar na bolsa de valores, ou aplicar em qualquer outro país, qualquer outro lugar, porque a facilidade é tanta, aí a preocupação é essa. E o lucro está indo também por esse caminho, né?
para aplicações, e às vezes as empresas não estão reinvestindo e vão defasando, até defasar, né, a estrutura que ela tem, ela não consegue competir e quebra, não consegue competir com outras empresas, porque as pessoas estão gostando mais de investir no mercado financeiro, né, e sentindo mais tranquilas, às vezes, de estar investindo no mercado financeiro e não tendo que ter dor de cabeça em atividades econômicas. E isso está impactando também nos preços. A redução das atividades industriais no Brasil, isso impacta também nos preços, né? Que vem muita coisa de fora, não dentro da perspectiva da microeconomia, né? Falando, né, que isola ali, só aquilo ali para ver a elasticidade, mas como é importante a gente entender que outros fatores podem impactar os preços, é importante vocês entenderem que essa redução das atividades também industriais impacta. É importante a gente verificar isso, vocês verificar se tem aumentado ou reduzido a atividade industrial brasileira. Tem indústria na cidade de vocês? Tem alguma indústria? Tem alguma agroindústria? Né? Pode ter uma cerâmica, né? Cerâmica é uma indústria, assim, né? Simples, mas né? Não é assim? Por exemplo, uma marcenaria, né, que produz móveis, uma movelaria, uma serralheria, né, assim, uma pequena indústria, mas são atividades industriais, meio que artesanais ali, mas são, né, voltando. E talvez esses tipos de economia sejam também algumas alternativas que a gente pode ter para esse efeito, né, da baixa industrialização, voltar a fazer uma indústria artesanal, às vezes para resolver problemas locais, às vezes é uma alternativa nesse sentido, voltar um pouco nesse contexto. Então, a grande questão na microeconomia, que inclusive é a origem de Tantan, já falei isso, né? Será se eu repetir? Não, é isso mesmo. Desculpa, às vezes eu converso e me perco nos slides, mas é isso mesmo. A análise tradicional supõe o princípio da racionalidade, segundo o qual o empresário sempre busca a maximização do lucro total, otimizando a utilização dos recursos de que dispõe. E é essa visão de maximizar que está levando essa financiarização extrema da economia, que aí vai chegar um ponto que ninguém vai querer produzir nada, só investir na bolsa de valores, porque você busca isso. E aí isso é um problema dentro dessa perspectiva dos objetivos da empresa. Né? O que vai ser feito desse lucro? E aí o problema está maior, né? Que a pessoa já quer desfazer da pessoa jurídica, né? E pegar o dinheiro e vamos investir, né, nos papéis da Bolsa de Valores, investir numa empresa lá em Hong Kong que está melhor, tal, tudo, ou lá nos Estados Unidos, ou em outro país, não importa, né? Comprar ação da Samsung, da Petrobras, comprar títulos do governo, e aí ficar mais tranquilo, não tendo que ter uma indústria, ou estar investindo numa indústria que está dando lucro hoje, vê que ela vai quebrar amanhã, pega e vende as ações e investe em outra coisa. Então, essa mobilidade também do capital, né, essa fluidez com que as pessoas conseguem transitar e pelos meios eletrônicos também, que propicia isso também, né? Porque antes era mais difícil, mas hoje você praticamente consegue transferir dígitos, né, de um aparelho para outro instantaneamente, né? O Pix, né? Eu acho que vocês sabem, né? Mas esse sistema em outro universo, no mundo empresarial, propicia toda essa mobilidade, né, dos recursos, do dinheiro, do capital. E aí, quando o objetivo, né, porque uma empresa, e entra aquela questão, né, uma empresa ela é formada pela família, né, pelas pessoas, e aí, às vezes, aí a pessoa, não, será se, né, maximizar o lucro, maximizar, mas se eu não tiver empresa, eu vou ter muito mais lucro. Aí entra lá naquela questão que a gente falou do custo de oportunidade, né? Que aí essas pessoas, quando pensam em maximizar o lucro, e aí as empresas, a partir de um determinado período, na evolução delas, foram estruturando os departamentos, separando departamento de marketing,
financeiro, né, vários departamentos. Só que aí teve, em cada período, um departamento foi mandando no outro, né? Um período marketing, né, teve mais influência dentro dessa questão, e hoje tem muito ainda, né? Mas o marketing perdeu muito e às vezes é até terceirizado, né? O marketing de uma, né, e agências de marketing. Mas a gestão financeira também está quase terceirizada, nem existe mais, né? Mas a gestão financeira também chegou num ponto, né, que foi ganhando muito destaque, as pessoas se especializaram tanto, né, em ganhar dinheiro apenas comprando papéis e vendendo papéis dentro dessas companhias, visando a questão da maximização do lucro, né, das empresas com seus departamentos ali de gestão financeira, dentro dessa perspectiva de você pensar dentro dessa situação de oportunidade de negócio, né? Aí você pensa na oportunidade do capital. Você tem um capital, né, que é toda a sua estrutura de empresa ali, que é tanto. Se você pega aquele capital e vai produzir o produto que sua empresa produz, você tem um retorno de 10% do capital que você tem. Mas se você pegar tudo aquilo ali e vender, você tem um retorno de 50% em 2 dias, 3 dias, por exemplo, entendeu? Não estou falando que é isso na prática, não sei quais são, né? Mas porque eles se especializaram, conseguem fazer movimentação de um lugar para o outro, né? De um país para o outro, conseguem movimentar dinheiro, comprar papéis de um dia para o outro e fazer análise de mercado e vender no mesmo dia e comprar em outro e ganhar muito dinheiro em transações rápidas, né? E aí é os trades, né? Isso, mas tem muita gente que sonha também, né? O pequeno sonha em entrar nesse mundo aí. Mas nosso objetivo não é esse tipo de coisa, porque isso a gente chama que é um mundo de apostas, né? Mas essas pessoas se especializarem, têm um conhecimento muito especializado e ao mesmo tempo elas influenciam decisões de governo, né? Elas estão associadas a grandes corporações, né? Que se expandir economicamente, tem um poderio econômico, tem uma organização que tem um PIB maior do que países, né? Então, esse poder econômico é muito forte. E essa fluidez do dinheiro, essa facilidade de movimentar papéis, de comprar título de um governo, comprar título de uma empresa e tudo, né? Gerou essa situação de maximização do lucro ao extremo, levou isso ao extremo, tanto que pode virar até a própria morte da empresa simplesmente pela maximização do lucro, porque não ter empresa dá mais lucro do que ter, simplesmente comprar papéis e vender papéis e tudo. Ou e aí é outra situação que impacta também a especialização dos países, né? Porque aí, por exemplo, a gente está querendo se especializar em produtos agrícolas, base primária. A China, indústria do mundo, pode-se dizer. A pandemia mostrou um pouco esse efeito. E aí os Estados Unidos, um pouco o motor financeiro do mundo, porque o dólar é que comanda todas as transações, né, internacionais e tudo. Então, é o motor financeiro, é o que garante os negócios, né, e também é o exército que tem como se diz, uma superioridade em relação aos demais, em termos de armamento, poderio, né, em tudo. Bem que a Rússia também equivale, mas e aí tem essas empresas também desses países, né, que a gente chama países hegemônicos e eles dominam também um nível tecnológico, né, em termos do que eles fazem, por exemplo, igual a Samsung, né, da Coreia, domina essa produção, esse mercado de celular aqui no Brasil, praticamente a Apple é outro e tudo. Então, mas são coisas que a gente não tem capacidade de produzir e de concorrer, né? E aí esses países que têm essa capacidade, acaba que a mão de obra deles é mais valorizada. E a China é que produz a maioria dessas coisas, né? Por mais que as fábricas, por exemplo, a Apple é produzida na China, né? A empresa é americana, mas a produção, por causa da questão da mão de obra ser mais barata na China, né? Não ter tantas situações, e dos chineses terem mais produtividade no trabalho do que os americanos. Tá vendo, né? E eu acho que a gente não consegue também ganhar dos chineses em produtividade também. Então, talvez a gente, assim, mas é a percepção minha, a gente não tem nem estudo, e aí não entendo com isso. Mas, assim, pela questão da nossa cultura, eu acho que nós somos mais distraídos, assim, eu acho que os chineses são mais
rígidos assim e tal, mas eu acho que eles ganham vantagem na gente nisso, né? Nessa de ter uma cultura mais rígida e nós sermos um pouco mais extrovertidos e talvez nossas opções sejam outras, né? Dentro dessa questão colocada também em termos econômicos e de como se posicionar. Mas é importante pensar também o agronegócio nesse contexto, né, de mercados globalizados, né, o que esses mercados exigem, o que o mercado interno exige também, e quais os impactos que se esperam no curto, médio e longo prazo no agronegócio. Mas entender que as empresas, nesse nosso contexto atual, estão passando por isso, né? Essa situação aí de crise de se vão continuar com as atividades ou investir só em papéis. Eu não sei, os governos estão sem poder de intervir nessa situação. Esse é o maior problema, os governos não têm mais poder e aí gera uma crise política, porque está um pouco associado, né? Que as pessoas começam a desacreditar, né, de tudo que existe, porque você vê que há uma superexploração dos meios financeiros, né? E um superendividamento das pessoas, das famílias também, que impacta também nessa questão, né, da demanda do mercado e tudo. Então, impacta também direto na renda, a partir do momento que as pessoas, o acesso a financiamento que elas têm, é um financiamento que é caro, né? É caro, o financiamento no Brasil é um dos mais caros do mundo. É o mais, se brincar, mas tem países que deve ser bem pior. Fazer um estudo comparativo para verificar isso aí. Mas o Brasil é um dos maiores do mundo, né? Em todos os aspectos, tanto, em todos os tipos de modalidade. Tem, você vê, né, financeiras anunciando crédito, é a maior facilidade, né? Mas os juros, né, atrelado àquele valor que você recebe, é muito alto em termos, né? Assim, e essa prática parece que a concorrência, né, que existem tantos, né, não fez reduzir os juros, né? Parece que esse efeito de mercado do Adam Smith, né, que a concorrência iria sempre propiciar menores preços e tal, mas às vezes pode acontecer esse efeito, né? As pessoas olham uma para outra e falam, vamos fazer um cartel e deixar o preço desse jeito assim, igual os juros, né? Vamos deixar os juros desse jeito, né? E aí eles ficam, às vezes, bolando, mas existe uma certa renegociação agora de dívida, né? Eles bolam a dívida de um lado para o outro, né? Renegociando com outros e tudo. Mas sempre são juros astronômicos que dobram, né, o valor que você pegou rapidamente. Dobram, triplicam. Do cartão de crédito nem se fala, né? Se você entrar nesse efeito, que é uma outra forma de você se financiar também como família. Então, esse endividamento das famílias também impacta na questão do consumo, né, de produtos e serviços, porque às vezes você, em vez de destinar parte da sua renda para o consumo, você vai estar pagando algum financiamento. Então, pensando numa racionalidade mais de comercialização ou de expandir um negócio, às vezes é importante entender também o nível de endividamento dessas famílias dessa região. Corrente tradicional, princípio da racionalidade. Bem, com relação à questão do princípio da racionalidade, né, para vocês, análise tradicional, objeto, porque assim, os nossos estudos de empresas estão muito atrelados à questão norte-americana. A nossa base de estudo de administração é muito associada às práticas administrativas norte-americanas, né? Em si. E a base econômica também veio um pouco nesse sentido também. E, e na nossa estrutura a gente tem uma corrente muito forte que é na nossa estrutura de formação, que é esse que vem da corrente tradicional, né, da escola tradicional econômica. E aí já vem com viés também, né? A gente tem que entender isso, que nada é neutro, né? Mas é dentro dessa corrente aí. Então, esse estudo da racionalidade remete a essa corrente tradicional em si. E aí essa maximização do lucro vem disso, né? E esses países, por isso que tem essa hegemonia também, né?
essa hegemonia, né, norte-americana muito forte mesmo, esse poderio econômico, né, eles realmente. E aí migrou, né, a economia norte-americana migrou muito dessa questão de você ter fábricas, eles têm muita tecnologia, né, estão investindo muita tecnologia, que eu falo esse nível de tecnologia, né, de computadores, nesse sentido, né. Então, e também outros aspectos também, né, de exploração espacial, né, mas remete a esse de armas, né, tecnologia em armamento, e aí vai para algumas áreas também, eles também estão investindo mais nessa área. E aí, e os países periféricos, né, como o Brasil, ficando mais relegado à questão de produzir também mais matérias-primas nesse sentido. E aí, às vezes as pessoas que estão nesses países, né, que têm poder de decisão, elas percebem essas conjunturas econômicas e elas escolhem, às vezes elas escolhem também dentro dessa questão, né, desse princípio da racionalidade, elas pensam assim, o que que vai dar mais para mim? Às vezes elas não pensam o que que vai dar mais para o conjunto da sociedade. E se os governos são fracos para decidir pelo conjunto da sociedade, e aí pode ser que o poder econômico decida e só o poder econômico ganhe dinheiro nessa questão da racionalização. E é isso que a gente está vivendo um pouco hoje em dia nesse cenário econômico, a nível de país, né? Onde o que domina é o poder econômico, né? Alguns agentes econômicos que têm mais poder. E aí a gente pensa que é uma área industrial e tudo, não é não, é uma parte que deixou de ser industrial, né, através dessa dinâmica de maximização dos lucros, pensou assim, é melhor eu comprar papéis e vender papéis, além da liquidez ser rápida, né, girar muito rápido, às vezes na empresa você leva um mês, né, 2, 3, para o recurso girar e você ter o retorno, e esses caras investem hoje, amanhã já tem um retorno, investe no outro dia já tem. E aí, quando compra também papéis do governo, o retorno é certo, porque o melhor pagador do mundo é o governo, né? Porque o governo sempre vai pagar, né? Quando você compra papéis dele. E investir em títulos da dívida pública é isso, é comprar papéis do governo, e quando o governo diz a taxa de juros agora é tanto, essa taxa de juros é o que ele está dizendo, é tanto que ele vai pagar para quem emprestar dinheiro para ele, né? Em dinheiro ali, ele vai pagar aquele tanto de juros durante o decorrer. Então, no mínimo, a pessoa que tem dinheiro, né, que aguenta investir, ela vai pensar assim, o negócio meu, no mínimo, né, dentro dessa perspectiva de oportunidade, tem que dar, no mínimo, né, mais do que o governo vai me pagar através dos títulos dele, porque na poupança não está rendendo tanto, mas qualquer atividade econômica. Mas aí tem outras N's, aí ele pode pensar isso, mas ele olha assim, não, eu posso investir tanto aqui no Brasil, ou na China, ou tudo, ou naquela empresa, tudo, e ele olha no cardápio que ele tem de opções de investimento, e sai lá, eu posso comprar moedas e ter uma informação privilegiada, sabendo que um governo de determinado país vai decidir uma posição, e aí a moeda vai descer ou vai subir, ou eu mesmo posso influenciar falando. Então, dependendo do poder econômico que se tem, das pessoas que você vive em volta, você pode influenciar. Se você tomar tal decisão, eu ganho 2 milhões de hoje para amanhã, né? Ou outras cifras, dependendo do que você tem para investir. E aí essa situação é que domina hoje o ambiente, né? E aí industriais vão ter que renascer nesse século, né? Uma economia de industriais, e essa que talvez seja a grande preocupação da nossa sociedade. E aí outra preocupação também muito importante, não tem nada a ver um pouco com esse assunto assim, saindo, mas é importante assim a gente sabe, porque tem relação com a economia, que é a questão da inovação, né? A partir do momento que você tem inovação, a inovação é o que que é? Inovação é quando você vai adotando novas práticas, né? Coisas que você não fazia antes, agora começa a fazer tudo, técnicas que não dominava, novas formas de produzir, ou de plantar, ou de vender, tudo isso, novas formas de embalar um determinado produto, novas formas de destinar um produto, às vezes que era destinado para uma coisa, ou uma nova forma de trabalhar uma matéria-prima, né?
tem uma matéria-prima que é trabalhada de um jeito e tudo, e você transforma, ou uma nova matéria-prima que ninguém fazia nada com ela, estava lá disponível, né, ninguém fez, e a inovação talvez seja um caminho também para a gente pensar essas alternativas também para o campo, né, dentro de uma perspectiva econômica também, de potencializar esse leque de produtos e serviços. Mas a inovação ela impacta também em outros aspectos também negativos, né? Não há por que não mencionar. É uma faca de dois legumes. A partir do momento que você, por exemplo, inova e vai automatizando os processos, né? Criando, por exemplo, uma indústria que é chamada Indústria 4.0, onde todos os processos ali são robotizados por robôs, aí você, às vezes, né, vai ter que substituir pessoas por robôs, e aí várias outras profissões, né, vão ser impactadas também com esse processo de automatização cada vez maior dos processos, e ao mesmo tempo um efeito de uberização, né, que a gente vive das relações de trabalho, e mais também a questão das plataformas, né, dentro do ambiente de negócio, grandes plataformas comercializando também produtos e serviços. Então, um ambiente mais digital, o próprio agronegócio muito presente nesse ambiente digital. Você consegue comprar um boi, né, pelo celular, consegue negociar, é muito dinâmico, e é muito dinâmico. A gente vai uma hora ver essa situação aí. Mas, assim, o agronegócio também é muito forte, né, no país, e ele pode também, em algum sentido, também inovar, né, vindo inovando na sua cadeia para cada vez mais agregar mais valor aos seus produtos e serviços, e também é importante associar mais serviços aos produtos do agronegócio, né? Que é uma coisa mais importante hoje em dia para dar valor, né, às coisas. Você pode associar, por exemplo, o turismo, né, o turismo rural, você pode fazer várias coisas, né, a partir de uma produção, às vezes, de um produto artesanal ali, associar marcas, né, valores diferentes, né, que não existia antes, né, para dar uma percepção melhor do produto, um valor local, né, um valor sentimental às coisas, né, que às vezes a gente tem, às vezes a gente expressa naturalmente, né, quando a gente fala, piqui, né, que é uma coisa aqui do Tocantins, peculiar do tocantinense, do goiano, de algumas regiões que consomem piqui, mas isso é um valor, às vezes, que tem né, um produto simples ali e tal, mas às vezes que é pouco explorado comercialmente ou explorado e que às vezes gera muito subproduto que está aí disponível, que é uma matéria-prima, né, às vezes frutos que existem, vários outros, às vezes locais que são subaproveitados, né, em termos de uso turístico, às vezes, que tem um potencial que às vezes a gente não consegue explorar, e existem essas questões também, que é importante, né, dentro desse papel de vocês de técnico em agronegócio, também perceber em aumentar essa questão dos serviços, né, associado ao agronegócio. Às vezes pode ser fazer, por exemplo, uma colônia de férias para crianças, né, numa propriedade rural, às vezes um lugar que pode fazer um restaurante, um balneário, em esportes radicais, não sei, cada vez tentar associar, às vezes são pessoas que precisam, às vezes, só andar, talvez, de cavalo, né, talvez ofertar esse serviço, pessoas que estão na cidade, se tivesse algum lugar para a gente ir andar de cavalo, né, ou passar um dia, uma tarde, não sei, ninguém sabe, mas aí tem os meios também, né, tem os meios tecnológicos, e associar isso, né, igual eu comprei não, né, mas me forneceram, né, que às vezes como professor, às vezes a gente tem que andar, né, andar, fuçar algumas coisas, ver o que está acontecendo em algumas situações, e as pessoas às vezes pensam que eu sou fazendeiro, aí me mandou um catálogo de boi, aí eu fui acessando, e você podia comprar mesmo ali, diretamente, né, sem levantar do banco, a partir do momento daquele catálogo que ele lhe mandou ali. Isso ele aumentou os serviços, né? Entenderam? Dentro do agronegócio. Ele ampliou o leque de serviços. É claro que o valor do boi eu vou pagar por parte do serviço que ele me ofertou, né? Entenderam? Mas aí, ele agregou mais valor.
Mesmo o boi estando lá na fazenda, eu tive acesso a ele aqui. Quantas outras situações podem também surgir dessa perspectiva também? E o profissional do técnico agronegócio, quando a gente fala também em comercialização, que é uma questão da disciplina, né, e às vezes tem que aproveitar alguns momentos, tem que enxergar também essas questões aí, que depende de nós mesmos, não pode esperar muito pela ajuda de ninguém, não. É, temos que fazer por nós. Os agentes econômicos sempre procuram maximizar, seja o lucro no caso dos empresários, seja a satisfação, utilidade no caso dos clientes. E assim, nós tomamos sempre essas posições, né? Uma hora, às vezes, a gente pode ser produtor, às vezes a gente pode ser consumidor. A gente nunca, às vezes, está só de um lado. E tem pessoas aqui que, às vezes, quando ela está à frente do seu negócio, ela está sendo uma fornecedora de um produto e serviço, e às vezes, quando ela está tratando com seus fornecedores, ou quando está em outro lugar também, né? Ela também está recebendo produto e serviço. Então, a gente assume esses dois papéis. Quando a gente está no papel de empresário, com a nossa venda, né, a gente quer ter o máximo de retorno ali, né, com o que a gente faz ali, né, nessa questão, ter o máximo de retorno ali. Se eu vendi uma coisa, eu quero ganhar o máximo de lucro em cima daquele item ali. E, por outro lado, a pessoa que comprou, né, aquele produto, ela quer ter o máximo de satisfação, né, com aquele produto. E aí, muitas vezes, essa satisfação ela é medida pela questão da utilidade, né? Quanto vai ser útil. Mas tem outros valores intrínsecos no marketing, que aí não aparece aqui, né? Que fora da questão simplesmente da utilidade, né? Se aquele produto é útil ou não. Mas, por exemplo, às vezes tem a questão da marca, né? Nessa questão da satisfação, né? Quanto que a marca impacta a percepção da pessoa, do design, do produto, né? Dependendo do tipo de produto, o gosto, o cheiro, o tamanho. Então, isso tem valores pessoais associados aí, dentro dessa perspectiva do marketing em si. Então, a satisfação, às vezes, ela tem uma subjetividade muito grande, né, de cada indivíduo, cada um. Às vezes tem até uma questão subjetiva, assim, de falar, isso pareceu com uma coisa lá da vovó, ou lá da mamãe, ou lá disso. Então, às vezes a gente não sabe mensurar muito bem, né, mas aqui dentro da economia, a gente está colocando pela questão da utilidade, quanto que aquilo é útil para mim, né? Então, essa satisfação, mas tem muitas outras situações, percepções dentro dessa questão da satisfação. Aí, a corrente tradicional enfatiza conceitos como receita marginal, custo marginal e produtividade marginal. E eu creio que está bom por hoje. Até aqui para vocês, porque agora essa é uma parte mais um pouco assim demorada. Eu acho que não assim para começar a explicar aqui não vai ser e aí não vai dar e já está. Eu acho que até uns 50 minutos ou mais da gente conversando. Eu acho que está bom por hoje, né? E abrir espaço para quem quiser colocar alguma dúvida, para a gente entender mais um pouco de economia, né? A nossa economia aí. E desculpe, pessoal, por alguma coisa que eu tenha falado, qualquer coisa, mas estamos aí para apoiar vocês nas atividades, para a gente crescer, aprender junto. Economia aí tem muitas coisas que a gente está aprendendo aí junto aí com vocês aí também, acompanhando e fazendo as atividades e tudo. E a gente se vê então na quinta-feira, para quem quiser participar, né, das nossas aulas aí. Se tiver um tempo, eu entendo também a questão de vocês estudinho, quinta-feira de novo, mas fiquem à vontade para ver o momento que vocês quiserem ver, de partes em partes. Eu posso estar falando algumas coisas erradas, eu tenho olhado alguns vídeos de mim falando algumas formas assim gramaticais fora do tempo, mas às vezes eu fico confuso ainda, não sei ainda. É diferente essa dinâmica de conversar com o celular, que às vezes eu me sinto mais conversando com o celular do que conversando com as pessoas, basicamente. Mas é um pouco difícil ainda essa dinâmica para mim. Mas eu espero que
eu tenha conseguido passar um conteúdo relevante para vocês, significativo, que possa ajudar vocês e me dê um feedback do que vocês estão tendo dificuldade também. Isso ajuda. E não tem problema nenhum, a gente está aqui para aprender mesmo, errar e tudo. Podem, se eu estiver falando às vezes alguma coisa que errei aí alguma situação, tem pessoas aí que têm uma formação também excelente e podem me dar uma corrigida e fiquem à vontade. Oi, e aí, tudo bem? Isso é um, mas eu acredito que parece que não sei se é por vontade ou é sem querer. Mas é isso então, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Deixa eu ver se vocês querem falar alguma coisa mesmo. Eu vou fechar aqui essa apresentação. A gente continua na quinta-feira sobre a questão do custo marginal. Então vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão aqui no chat. Deixa eu dar uma piada aqui. Se ficou ruim demais. Assim. Boa noite, sou a Lucimeire, de França. Boa noite, sou a Lucimeire de França, Dias Guimarães. Falo de Santa Rosa do Tocantins. Ô, Lucimeire, que bom. Santa Rosa do Tocantins. Tem chovido muito por aí? Aqui em Colinas tem até chovido bem. Tá até bom de chuva. Ô, boa noite, senhora que está aí conosco aí também. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco aqui também, desejar uma boa noite. Quem veio para a aula hoje aqui, que nos acompanhou aqui ao vivo, né? A Lucimeire, que a gente já falou, a Dona Osmarina, a Suiane e a Valdirene Fernandes. Boa noite aí para vocês, gente. Estamos nos despedindo aí, para vocês ir para os seus afazeres também, vocês também são muito ocupados, e depois também vou estar passando atividade para vocês com relação a esse conteúdo em um textozinho do canal Rural para a gente ver sobre a questão do mercado do boi. Tá bom, gente? Então, até quinta-feira, até às 7h30. Eu acho que a sugestão de vocês foi 7h30, né? Vê aí se esse horário tá bom para vocês. Até de 7h30 até 8 horas está tranquilo para mim, o que for melhor para vocês. Hoje eu comecei um pouco mais atrasado. Se o som estiver ruim também, me avisem qualquer coisa que tiver de errado, se qualquer dificuldade. Estamos aí para um abraço para vocês aí. Boa noite, fiquem com Deus. A gente se vê quinta-feira. Até mais.